Boa tarde, meu nome é Rosilene Ricardo e hoje pela INM Editora a gente vai conversar com a escritora Felícia Kinamon, que ela é psicanalista, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa de Sandor Félix, doutora em Psicologia Clínica do Programa de Psicologia Clínica da PUC São Paulo, com pós-doutorado em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da Unicamp, além de professora e supervisora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e Psicologia da PUC São Paulo. Tá? Muito boa tarde, dona Felícia, tudo bem? Boa tarde. Então, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua formação e como ela te trouxe até aqui. A minha formação, sou psicóloga, né, formada em São Paulo, sou de São Paulo, formada pelo Sede Sapiense, não existe mais essa faculdade, hoje é um instituto de formação, Sede Sapiense, mas na época era uma faculdade, há muito tempo, e com formação em psicanálise, fui professora da PUC São Paulo durante 38 anos, e hoje sou aposentada da PUC, fiz o mestrado e doutorado na PUC São Paulo, no programa de pós-graduação, e o pós-doc eu fiz na saúde pública da Unicamp. Como é ser uma das primeiras autoras a trazer a literatura ferenciana para o Brasil em uma época em que pouco se falava sobre Ferenc e os primeiros livros estavam começando a sair? O que isso representa quase 30 anos depois? Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu não fui buscar o Ferenc, eu achei o Ferenc, né? As minhas questões eram outras. Esse livro é resultado do meu mestrado, né? Ele está exatamente como foi escrito, e naquele momento, naquela época, eu acho que é importante pensar isso, em que época que eu escrevi esse livro, né? Ele foi gestado nos anos 80, eu já era professora da psicologia, sempre trabalhando com clínica, eu me considero mais clínica do que teórica, e eu estava atendendo, eu dava supervisão clínica na clínica da PUC, e algumas questões da clínica me fizeram, me instigaram a me perguntar por que alguns casos que chegavam lá, era possível dar conta não no sentido de cura, mas era possível uma resolutividade quase que mais intensa do que os casos de consultório. Então, eu tinha o consultório dentro de uma prática psicanalítica na época bem tradicional, e os casos que chegavam, eles me fizeram uma série de questões, porque eles vinham sempre com uma situação crítica, né? Quem chegava na clínica da PUC eram questões ou sociais, ou patológicas, ou emocionais, e sempre agudas, e que naquele momento me fez retomar a velha figura do trauma, quer dizer, eram pessoas que vinham muito, com uma intensidade muito grande. Naquela época, você fazer... a outra coisa que chamava atenção era que eu conseguia fazer um trabalho dentro da clínica social da PUC, vamos dizer, mais rápido do que eu conseguia fazer no consultório, dentro da prática tradicional do consultório. E aquilo me deixou muito intrigada. E aí eu fui... Ao mesmo tempo, eu desenvolvi uma pesquisa junto com várias colegas, professoras da PUC e fora, que foi a Kátia Erdide, a Ida Cardinale, a Sandra Navarro, a Vilma Smark. Eu comecei a fazer toda uma pesquisa sobre o conceito de crise, que eu queria entender o que é que acontecia com essas pessoas que chegavam em crise no consultório, que para mim me remetiam, como psicanalista, à velha figura do trauma. Mas naquela época ia ser errado, vamos chamar assim, eram anos 70, 80, falar que eu estava querendo trabalhar com trauma e resolver o trauma.
Mas aquilo me questionava, e aí eu fiz todo um levantamento, inclusive com alunos e tal. Nós criamos, inclusive, uma pesquisa dentro da clínica da PUC sobre crise, né? E nós vimos que a concepção de crise ela era a mais variada. Porém, além disso, nós fizemos também todo um levantamento de todos os projetos que tinham na época em saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde, quer dizer, nas Américas, para saber qual era o conceito de crise que estava se usando. E se percebia assim, que vários projetos lindíssimos, eles acabavam não sendo levados adiante, porque o conceito de crise não era modificado. E o conceito de crise que todos os projetos se baseavam, e que naquela época também estava entrando, inclusive na administração, era um conceito gestado em 1960, na época Kennedy, que era a base da medicina preventiva, em que rapidamente, em que o ponto fundamental era sempre que crise era uma situação de desequilíbrio e que o que se buscava era sair da crise, né? Sair da crise, buscar voltar a um novo equilíbrio, isso que era desejável. E aí isso se espalhou, ainda hoje nós temos isso na administração, na economia, então se fala muito, vamos sair da crise, né? Vamos sair da crise. E aí eu resolvi entender qual era essa relação da crise com a velha noção de trauma do Freud, que para mim era que quando a pessoa chegava na clínica e ela falava, estou em crise, me aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Só que a teoria freudiana ela não me dava elementos naquele momento em que o paradigma era vigente e dominante, era o paradigma neurótico, né? Era o paradigma da representação, era o paradigma da simbolização, era aquilo que dominava a psicanálise naquele momento. Ela não me dava elementos para poder pensar as questões clínicas que estavam se impondo para mim. E eu queria pensar aquilo como psicanalista, né, dentro da psicanálise. E foi aí que eu encontrei Ferenczi. Foi aí que eu encontrei Ferenczi como alguém que já tinha pensado alguma coisa, retomado a noção de trauma do Freud e valorizado a noção de trauma de uma outra perspectiva, inclusive dando a ela, a obra dele deu recursos, inclusive, de eu poder pensar o trauma dentro de uma certa temporalidade, o que me fazia sentido poder pensar por que essas terapias, né, esses processos terapêuticos, na medida em que a gente entrava na crise, não saía da crise, né, entrava com o paciente na crise, tentava entender o que estava mobilizando, a gente conseguia que essa terapia fosse breve no sentido de um tempo, não era longa, não demorava 5 anos, 10 anos, uma análise, né? Então, era possível eu desenvolver todo um trabalho de psicoterapia dentro da instituição, né? Em que eu tinha uma série de limites, sem que isso se tornasse uma coisa que, na época, era muito vigente, se falava muito em terapia breve, mas se falava muito em terapia breve como alguma coisa superficial. Então, como é que era possível fazer um trabalho terapêutico, profundo e com o tempo cronológico considerado breve, né? Porque toda vez que se fala... Desculpa. Então, toda vez que se falava em terapia breve, era uma coisa menor, era uma coisa desvalorizada, né? Era uma coisa que se fazia porque não dava para fazer outra coisa, né? E o que eu fui, ao resgatar o Ferenczi, eu fui percebendo que era possível, sim, fazer um processo terapêutico profundo
e que se adaptava muito bem nas situações naquela época. A questão era como fazer desenvolver um trabalho terapêutico com qualidade nas instituições. Eu trabalhava nas instituições de saúde também, fora da clínica da PUC, na saúde pública, e como é que nós poderíamos trabalhar psicanaliticamente dentro dessas instituições com qualidade, né? E o Ferenczi me deu os elementos a partir de um entendimento da ideia de intensidade, né? Então, esse breve ele não era superficial, ele era intenso. Sim, com certeza. Então, ele era mais interessante. O que, de repente, eu já vou para a sua última pergunta, praticamente, mas... Não, você meio que está respondendo, mas assim... O que nos coloca o interesse disso hoje, ainda mais depois de uma crise Covid pandêmica que nós passamos hoje. Então, todo mundo ficou muito interessado. Mas isso já vinha, esse interesse já vinha justamente, principalmente como eu trabalhei muito em saúde pública, né, que era uma possibilidade de trabalho nas instituições de saúde mental e de saúde em geral. E agora está todo mundo falando sobre isso, né? Eu ia fazer uma junção, né? Uma das perguntas era: em Freud, nós temos duas teorias sobre o trauma. Uma que fez Freud afirmar que não acreditava, né, na sua neurótica ou histérica, porque ele descobriu que elas fantasiavam. Inclusive, você expõe um pouco isso na primeira parte do seu livro. Quais as principais diferenças entre a teoria do trauma em Freud e a teoria em Ferenczi? Que era meio que você fez um mix aí para responder. Na verdade, o que me interessou e o que me interessa até hoje foi ter mostrado que dentro de Freud, quer dizer, o que vigorava, imperava, era todo, e quando fala que as histéricas mentem e tal, era todo uma ênfase na teoria da representação. E o que me interessou em Ferenczi, não que ele não tenha uma teoria do trauma na representação, ele também tem, como Freud, mas o que me interessou mais justamente foi a teoria do trauma do Ferenczi fora da representação, foi dar uma certa ênfase nisso que o Ferenczi, que em Freud vai aparecer, mas que nós, depois que a gente estuda bastante Ferenczi e Freud, a gente percebe que aparece a partir de um diálogo Freud-Ferenczi também, em que o Ferenczi ele vai evidenciar uma coisa que vai estar na teoria pulsional do Freud, toda essa parte do fora da representação. E por isso que o Ferenczi era chamado do terapeuta dos casos difíceis, né? Porque casos difíceis eram aqueles que justamente não se adequavam a um tipo de análise dentro da representação, do paradigma da representação. Né? Hoje em dia a gente chama, né, essa possibilidade e que hoje a psicopatologia mudou tanto, a subjetividade mudou tanto, os modos de sofrer e de viver mudaram tanto, que hoje tem muito mais sentido a gente trabalhar dentro do paradigma do trauma do que do paradigma da representação. Sim, você acabou de falar, né? Ferenczi, ele era conhecido por ser um analista de casos difíceis. Então, como a teoria ferenciana pode ser tão atual diante de casos tão difíceis tratados nos dias atuais? Como é que a senhora vê isso? Então, porque ela nos dá elementos, né, que escapam exatamente daquilo que era a ideia do equilíbrio, a ideia da harmonia, né, a ideia da simbolização, que eram os referenciais de uma época. Nós temos que lembrar que cada teoria é forjada numa época, né? E ela é forjada a partir das questões que essa época as questões que essa época estão se defrontando, né? Então, eu acho que hoje ele nos serve justamente porque ele abriu a possibilidade da gente pensar questões fora do equilíbrio, por exemplo, né? Questões fora de um certo tempo, a questão da intensidade. Ele não está preocupado, não, ele está preocupado também com a representação e a simbolização, ele sempre esteve preocupado, mas ele dá elementos, ele trabalha, por exemplo, com um elemento muito importante, que é a questão da fragmentação,
Então, hoje nós estamos diante a subjetividade os modos de subjetivação contemporâneos, eles são muito mais fragmentados do que neuróticos, né? Do que na época do Freud. Então, o Ferenczi nos dá elementos de pensar uma fragmentação sem, com isso, dizer que a pessoa está louca, por exemplo, né? Então, como um funcionamento, até mais do que isso, como estratégias de vida, né? Como é que as rupturas e as fragmentações, que muitas vezes a gente se depara e que a gente pensa que a pessoa está muito mal, mas como são tentativas de sobrevivência frente a angústias muito maiores. Então, são estratégias de vida e que ele nos dá essa possibilidade de pensar na positividade, coisas que na época do Freud era entendido numa certa negatividade, e isso nos interessa muito hoje. Ferenczi se refere a uma temporalidade singular da traumatogênese, quase que me sai. Uma história pontuada por 2 adultos e uma criança. Você poderia explicar melhor quais os tempos do trauma reprimidos no livro? Desculpa, quais os tempos? Poderia explicar melhor quais os tempos do trauma, né, reprimido no livro? Ou quais os tempos do trauma que você representa no livro? Então, sobre a questão da... Você está se referindo a um tipo de leitura do trauma que ele fez, que não é o tipo de trauma que eu trabalhei, que é o trauma do desmentido, que é a questão da criança que é desmentida pelo adulto, né? Quem faz um belo trabalho sobre essa perspectiva é Eliana Reis, né? Ela fez um belo trabalho sobre na tese de mestrado dela. Eu optei por trabalhar, que era o que me interessava, pelas questões clínicas que eu me deparei, com a abordagem que o Ferenczi vai ter sobre o trauma, mais no diário clínico, e não tanto nos textos dele, onde ele enfatiza a questão da fragmentação e da ruptura, da atomização. Então, você pode ter várias possibilidades de pensar a questão do trauma em Ferenczi. Como você tem no Freud várias teorias do trauma, em Ferenczi também você tem. Você tem o trauma como desmentido, mas você também tem o trauma fora da representação, quando ele vai trabalhar principalmente no diário clínico, nos seus últimos artigos, os inéditos, quando ele vai trabalhar sobre a questão do trauma fora da representação, se referindo a situações de fragmentação, de ruptura, de atomização, do fora de si, que foi o que eu mais me interessei. Na terceira parte do seu livro, você menciona sobre 3 tipos de presente: o presente vulgar, o presente cronificado e o presente absoluto. Poderia nos explicar brevemente sobre esses 3 tempos do presente e a sua relação com o trauma? Então, por que eu fui... Bom, aí, esse capítulo, ele tem uma influência muito grande das leituras de Deleuze-Guattari, né? Ele tem uma influência muito grande do Blanchot, e onde justamente o que eu percebi que não era só uma questão de eu não ter ferramentas psicanalíticas para falar sobre aquilo que eu queria falar, que era o trauma fora da representação. Eu não tinha linguagem, né? Porque a nossa linguagem é toda dentro de uma organização representativa também, né? Então, foi com auxílio e naquele momento eu estava fazendo pós-graduação, sendo orientada pela Sueli Ronick e pelo Peter Palbar, com uma orientação francamente deleuziana, né, Guattari, e eu encontrei nessa leitura, né, sobre a questão dos vários presentes, né, as várias maneiras. O que eu estava querendo justamente mostrar é que a gente tem possibilidades de sair de um presente da cronologia, quer dizer, o presente a questão da temporalidade da representação, aquilo que a gente chama de tempo, é um tempo que a gente habita, que é o tempo da história, que é o tempo que se refere o presente na sua relação com o passado e com o futuro, né?
eu posso não, eu habito, nós todos habitamos fora dessa temporalidade também. Nós habitamos várias temporalidades, em geral, só que ela não é tão valorizada como a temporalidade histórica. As terapias, naquele momento, elas só faziam referência a essa temporalidade, mesmo a ênfase dada pela psicanálise naquele momento, ou uma certa leitura, vamos chamar assim, porque existiam outros autores que estavam lendo de uma forma diferente, estavam valorizando isso, quer dizer, eu tenho que sair do meu passado que me faz sintoma, eu tenho que elaborar o meu passado para poder ter uma perspectiva de futuro, né? Mas essa é uma cronologia, isso é a cronologia de um tempo, que é a temporalidade histórica, né? Mas nós somos habitados por outras temporalidades, né? Que por exemplo, o tempo da intensidade. E o que eu justamente quis mostrar, que quando uma pessoa aparece numa situação de crise, né, ela não está habitando a temporalidade da cronologia, ela está habitando a temporalidade da intensidade, né? Então, é de outra coisa que nós estamos falando, mas só que nós tínhamos a tradição de entender a temporalidade só como cronológica, então nós sempre queríamos fazer uma referência, seja ao passado, seja ao futuro. Perfeito. E como se deu o processo para o livro O Tempo do Traumático ser republicado 25 anos depois da sua primeira edição, agora pela INM Editora? Primeiro foi a generalidade do Sérgio Gomes, o editor, que se encontrou com o texto e me perguntou se eu queria publicar, e eu disse que sim, porque foi no meio da pandemia e estava todo mundo falando sobre essas questões, né? Justamente porque na pandemia nós pudemos experimentar muito bem o que é sair de um tempo cronológico, o que é viver uma pura intensidade, a angústia de não saber o futuro, né? De não saber como é que eu vou viver a partir de então. Teve uma série de coisas que aconteceram que deram um belo match para que esse livro pudesse ser reeditado. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, é o grande movimento que se tem no Brasil sobre a obra do Ferenczi, né? Então, um interesse muito grande na obra do Ferenczi, né? São várias editoras que estão publicando vários livros sobre o Ferenczi, e esse era um dos livros antigos e que resolveram, então, aproveitar. E como é uma reedição, né? Tem alguma coisa de novo? O que o leitor pode esperar desse livro? Não. Eu optei em não modificar. O que tem de novo é o prefácio da Jo Gondar e Orelha, que quem escreveu foi a Regina Herzog. Eu optei deixá-lo exatamente, porque é um livro datado, inclusive que, naquele momento, como que eu estava pedindo permissão para a Sociedade da Psicanálise na época, aqui em São Paulo, para poder voltar à velha figura do trauma. Aquilo era uma heresia naquele momento, eu queria falar de trauma nos anos 80. Né? Então, eu quase que peço permissão para poder me autorizar como psicanalista a trabalhar com situações que normalmente não eram da psicanálise, ainda mais fazendo processos terapêuticos ditos breves, né? Mas não necessariamente da maneira como se pensava. Então, para isso... Então, eu já tenho outros artigos escritos pós esse livro, mais atuais, e que vão aparecer em outras edições, né? Mas esse livro eu achei interessante deixá-lo como ele estava, então eu não fiz nenhuma atualização dele. Felícia, a INM Editora adoraria, a gente te agradece muito, adoraríamos ficar a tarde inteira conversando, né? Conhecendo um pouquinho mais sobre o livro. Muito obrigada por conversar com a gente, contar um pouquinho para os futuros leitores o que é o livro. Lembrando que o livro já está com pré-venda no site, tá? inmeditora.com.br. Nós e a Felícia te encontram
na Livraria Brooks, na Praia de Botafogo, no dia 13 de agosto, às 16 horas. Felícia, muito obrigada pela sua generosidade, por estar Eu que aqui com a gente. agradeço. E a gente se encontra em breve, tá? Muito obrigada mesmo. Até breve. Muito obrigada eu. Tchau. Então. Bruno.